Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus hoje, contida na liturgia da Santa Igreja, nos coloca diante de um mistério que assombra o coração humano: o silêncio de Deus e a permissão da nossa derrota. Na primeira leitura, irmãos, vemos o povo de Israel sofrendo uma derrota humilhante. No Evangelho, vemos um homem que já vivia derrotado pela doença encontrar a vitória em Deus. Qual é a chave que diferencia esses dois momentos? Porque Deus, às vezes, parece fechar os olhos para as nossas batalhas, permitindo que a Arca da Aliança seja levada. Hoje, vamos mergulhar na teologia da soberania divina e entender que muitas vezes, irmãos, Deus permite o fracasso dos nossos planos humanos para garantir a salvação de nossa alma. Em 1 Samuel, no capítulo 4, versículos de 1 a 11, nós vemos que uma atitude irresponsável, para dizer o mínimo, dos israelitas. E veja que parece uma atitude de muitos católicos no dia de hoje. Eles perdem a primeira batalha, cerca de 4.000 homens morrem. Qual é a reação deles depois dessa derrota? Eles não perguntam: Senhor, onde pecamos? O que queres de nós, Senhor? Não. Eles dizem: vamos buscar a Arca da Aliança em Silo para que ela nos salve. E aqui está um erro gravíssimo. Aqui está aquela instrumentalização de Deus. Israel tratou a Arca da Aliança não como o trono da presença de nosso Senhor, mas como um amuleto, uma arma mágica, vamos dizer assim. Eles achavam que podiam manipular Deus para ganhar a guerra. Eles achavam que se trouxessem a caixa sagrada, a Arca da Aliança, Deus seria obrigado a dar a vitória a eles. Senão, eles passariam vergonha diante dos filisteus e o Deus passaria vergonha juntamente com eles. Eles gritaram tão alto que a terra tremeu, mas o coração deles estava bem longe da verdade. E o que acontece? A maior tragédia da história de Israel até então: 30.000 mortos e a arca capturada. Santo Agostinho vai dizer, irmãos, e também alguns padres da Santa Igreja, que Deus preferiu ver o símbolo, ou seja, a arca, ser capturado do que ver seu povo vivendo uma fé supersticiosa. Deus permitiu a derrota para destruir a soberba de Israel. Ele precisava mostrar que ele é Deus e não um gênio da lâmpada que atende os nossos caprichos quando trazemos um objeto, ou fazemos tantas orações, ou fazemos uma certa oração forte. Agora fala para mim, se não tem muitos católicos fazendo a mesma coisa, por exemplo, com Maria, a nova Arca da Aliança? Deixa eu te avisar, ela foi a serva mais obediente da Sagrada Escritura. Ela foi aquela que concebeu o Filho de Deus, a nossa salvação. Você acha que ela vai te ajudar a transformar Deus ou ela própria em um objeto, em um amuleto de sorte supersticioso? Ou então vai te ajudar a não cumprir a vontade de Deus? Obviamente que não. E como devemos usufruir de Nossa Senhora? Como devemos contar com a ajuda dela e com todo o seu amor por nós? Olhemos para o Evangelho. O leproso não tem nada. Ele não tem a arca, ele não tem o templo, ele não tem direito de estar ali, ele não tem nem Nossa Senhora. Ele se aproxima de Jesus, cai de joelhos e diz a frase que muda tudo: se queres, tens o poder de curar-me. Israel disse: vamos trazer a arca para que ela nos salve. O leproso disse: se queres. Submissão, rendição. O leproso reconhece a potência de Cristo: tens o poder, mas submete-se à vontade de Cristo, se queres. Ele não exige a cura, irmãos, como um direito por ser do povo de Deus, vamos dizer assim. Ele a suplica com uma misericórdia que poucos de nós temos. E Jesus, movido de compaixão, o que nós já aprendemos aqui, que significa que Jesus não sentiu dó do leproso, ele sentiu na pele do leproso, ele sentiu nas suas entranhas o sofrimento daquele homem. E trazendo para a nossa vida espiritual, irmãos, hoje, porque às vezes rezamos, trazemos nossas arcas, nossas novenas, promessas, nossos terços, e mesmo assim a doença avança. O emprego não vem, a vida continua a mesma, ou o casamento acaba, porque Deus permite então que, mesmo rezando tanto, a derrota ou o sofrimento continue a pairar na nossa vida. Primeiro, para purificar a nossa intenção. Às vezes buscamos as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. A derrota quebra o nosso orgulho e nos faz perceber que sem Deus nada podemos fazer. Se Israel tivesse vencido aquela batalha usando a arca como um amuleto, eles teriam se tornado idólatras de si mesmos. A derrota foi uma medicina amarga para curar a fé deles.
e amarga mesmo, morte em massa. Segundo, irmãos, para nos ensinar o mistério da cruz, nós seguimos o Messias que venceu o mundo sendo aparentemente derrotado na cruz. O cristão não é isento de sofrimento, muito pelo contrário. Mas o sofrimento do cristão tem sentido. Deus permite que percamos as batalhas humanas para ganharmos a guerra espiritual da humildade e da dependência dele. Ou seja, você perde neste mundo, não tendo aquilo que você deseja, que vai te afastar da salvação, mas tendo fé e perseverando, você ganha a eternidade. Terceiro, irmãos, para nos tirar da superfície, o leproso precisou perder tudo: saúde, convívio social, dignidade, para encontrar Jesus de verdade. Às vezes é no fundo do poço, na perca da Arca da Aliança, vamos dizer assim, que nossos joelhos finalmente se dobram e começam a procurar Jesus Cristo. Irmãos, talvez hoje você esteja como Israel no campo de batalha, gritando alto, fazendo barulho, tentando obrigar Deus a agir, usando os sacramentais da igreja como amuletos, usando Nossa Senhora como superstição. E isso é muito grave, é pecado mortal. O convite da liturgia hoje é: pare de agir como Israel e comece a agir como leproso. Não use sua fé como moeda de troca. Não tente manipular o sagrado. Em vez disso, ajoelhe-se diante do Santíssimo, diante do mistério da sua vida e faça a oração perfeita. Senhor, eu sei que Tu podes resolver este problema. Tu tens poder para isso. Se quiseres, me ajuda a resolver esse problema. Irmãos, quando trocamos a exigência pela confiança, o milagre acontece. Às vezes, o milagre da cura da lepra é simplesmente um milagre que nos força a suportar as dores e os sofrimentos aqui neste mundo, para não perdermos a fé. Que o Senhor nos dê a graça de uma fé madura, que não busca apenas vitória terrena, mas a união eterna com a vontade de Deus. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.